Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo Trindade e hoje vamos falar sobre uma guerra iminente que a mídia não fala. Mas antes, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Bora lá? Bom, você sabia que podemos estar na iminência de uma grande guerra de proporções inimagináveis? O motivo pelo qual você quase não ouve falar sobre isso é que o principal palco dessa guerra não é os Estados Unidos e nem a Europa Ocidental, mas sim o continente africano. A África é um continente imenso, rico, repleto de história que nos é negada em face à educação importada da Europa. Da África surgiu muito do que se sabe até os dias de hoje, como, por exemplo, conhecimentos matemáticos, medicina, arquitetura, agricultura, filosofia e tantas outras coisas. Só que esse continente tem sido vítima há séculos do imperialismo europeu e estadunidense. A Europa partilhou a África e fatiou o continente em diversas colônias, principalmente entre Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha e Bélgica, além da Espanha. Esses países mantiveram o continente africano sobre um processo de profunda exploração do seu povo e profunda expoliação da natureza e das suas riquezas. O massacre, a submissão, a escravização de pessoas e o tráfico de pessoas para trabalhar de forma forçada nas Américas, tudo isso fez e faz parte da exploração de um continente que enriqueceu e enriquece até hoje os europeus e os estadunidenses. A França, vamos tomar ela como exemplo, teve mais de 20 colônias na África, e até hoje o idioma mais falado no continente africano é o francês. E apesar da maior parte desses países terem se tornado independentes ao longo do século passado, a França ainda mantém um controle econômico, militar, social e político sobre pelo menos 14 desses países, que são obrigados ainda a utilizar o franco como moeda e precisam depositar cerca de 50% das suas receitas no Tesouro Nacional francês e 20% em outros passivos financeiros franceses. Eles só têm acesso a 30% da sua própria renda. É uma nova forma de colonização imperialista, que, embora não coloque formalmente esses países como colônia, exerce várias formas de controle e de poder. Os povos, obviamente, se rebelaram contra isso e buscam a sua autodeterminação. Ao longo dos últimos anos, têm acontecido grandes levantes militares com profundo apoio popular contra esse imperialismo francês, europeu, estadunidense. Exemplo disso, a gente pode citar aí o Mali, Guiné, Burkina Faso e Níger, até mesmo o Senegal. Em todos esses países, exceto o Senegal, esses levantes conquistaram o poder e hoje eles exercem um governo que tenta livrar os seus países das garras do imperialismo europeu e estadunidense. Esse é um processo extremamente difícil, pois, como é de praxe, os grandes veículos da imprensa seguem a linha alinhados aí com o editorial estadunidense, tratando esses movimentos como ditaduras. No mais recente caso de tomada de poder, que foi ali no Níger, uma multidão saiu às ruas para reivindicar a expulsão da base militar de Niamey, para reivindicar o controle social e a nacionalização do urânio, que, veja só, fornece 1/3 da energia nuclear da França. Veja, e o Níger não recebe quase nada sobre todo esse recurso. Então, é um levante, de fato, que tem atacado diretamente os interesses da França e dos Estados Unidos sobre essa região. Os Estados Unidos também ele tem ali no Níger a maior base militar de drones do mundo. E ele pensa em utilizar esse espaço como um posto avançado para suas intenções de dominação no continente, além das várias empresas que os Estados Unidos não quer devolver para o Níger. Então, as forças imperialistas mobilizaram países da região que ainda estão sob o seu controle, principalmente os 11 países que permanecem na Organização para a Cooperação Econômica dos Países da África Ocidental. Então, assim, esses países anunciaram então que vão fazer uma intervenção militar no Níger e que estão mobilizando tropas para invadir o país para o que eles alegam é que vão restabelecer a democracia. Ou seja, a submissão
aos Estados Unidos e à França, desses países, provocam então a união desse grupo de países para atacar o Níger. Mas do outro lado, o Mali, Burkina Faso, já afirmaram que também vão seguir uma mobilização em defesa do governo do Níger, do novo governo do Níger. O cenário para o conflito está colocado aí, todas as peças estão na mesa. É natural que todos esses países que estão tentando se libertar do imperialismo vão buscar refúgio, apoio e cooperação com outros países que estão enfrentando, principalmente aí as forças da OTAN e os Estados Unidos. Então, em busca de apoio militar, eles estão se aproximando da Rússia, e em busca de cooperação econômica, se aproximando da China, o que coloca o continente africano no centro de um grande conflito geopolítico, dessa disputa pela hegemonia global, que na verdade é muito triste, muito ruim pensar que nós estamos aí há dias de começar um grande conflito no continente africano, que está conectado diretamente aí à guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, e que de fato pode envolver os outros continentes e dessa forma dar um caráter em escala global dessa guerra. Enquanto o povo sofre com as guerras, o imperialismo tem muito a ganhar com uma escalada do conflito na África, tanto para retomar o controle dos países que ele perdeu nos últimos 2 anos, como para escoar o imenso contingente da produção do seu complexo industrial militar, que trata as guerras como um imenso objeto de lucro. Então é muito importante que todo mundo saiba o que está acontecendo, que nós estamos às vésperas de um conflito por conta da ganância imperialista, que não abre mão do seu controle e da sua dominação sobre o continente africano, e que os africanos querem justamente se livrar desse domínio que já dura há séculos. Bom, pessoal, fiquem atentos ao desenrolar dos fatos, um grande e forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Bye, bye.